Boa noite, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Eu imagino que o tema tenha chamado a sua atenção. Esse tema, na verdade, ele foi sugerido por algumas pessoas que consideram que isso é algo importante e que está realmente assustando muita gente. Então, o que tem a ver o medo com as finanças? Aí eu convido você a pensar. Hoje, esses dois fatores, medo e a questão financeira, não é medo das finanças, tá, gente? É medo e finanças. Esses dois fatores hoje, eles estão presentes na sua vida? Eles te atrapalham, eles te estimulam? Porque uma coisa interessante para a gente pensar com relação ao medo é que o medo, tem gente que fala assim, não, medo é uma coisa negativa. O medo é um sentimento importante que a gente tem na nossa vida. Imagina você sem medo. Você ia atravessar a rua sem ver se vem carro ou não. Você de repente ia arriscar e ia fazer coisas na sua vida porque você é destemido. Então é muito arriscado. A questão do medo ela é importante. Medo, receio de ir a um lugar que você não conhece, receio, medo de dirigir um carro que você não domina, que não é seu, medo de entrar em relacionamentos, medo de fazer uma escolha e que essa escolha não seja a escolha correta. Então esses medos, eles fazem parte da nossa vida. É muito interessante que eu fiz um trabalho ontem, eu tive uma reunião, nós chamamos essa reunião ontem de roda de descoberta, onde a reunião foi feita com pais e com filhos, com foco no quê? Na escolha da carreira. E qual que era a ideia? Era a gente compreender hoje quais são as necessidades e quais são os medos, tanto do público, do estudante, como dos pais. E aí a gente percebe o quanto isso é importante. Por quê? Porque qual que é o maior medo dos pais? Pelo que nós identificamos ontem, né, conversando com os pais. Medo que o filho erre, medo do filho se frustrar, medo do filho não conseguir, né, faz uma escolha, faz uma faculdade e de repente não consegue ingressar nessa carreira. E isso está relacionado a finanças? Lógico que está. Se a escolha foi feita de maneira errada, se houve uma dedicação de tempo e dinheiro para essa escolha errada, então isso influencia nas finanças, não influencia? Então as escolhas erradas, elas influenciam no nosso resultado financeiro, elas influenciam no nosso banco, elas influenciam no nosso bolso. Então esse medo e finanças, eles estão relacionados. Então aí eu fui pesquisar um pouco pensando nesse tema, já que foi algo que foi sugerido, e aí eu encontrei umas coisas interessantes. Por exemplo, eu li um artigo que falava dos 5 medos. Medo de ser honesto. Olha que interessante. E o que tem a ver esse medo de ser honesto com finanças? Aí eu fui me aprofundar, é aquela história. Medo de ser honesto, de falar realmente quem eu sou. Então, digamos que eu esteja em um grupo de amigos, e de repente esses amigos, eles planejam de repente de ir num determinado show, de ir num determinado restaurante, de ir numa determinada balada. Só que eu não tenho dinheiro para acompanhar o ritmo desses meus amigos. E eu tenho medo de ser honesto e falar, olha, este final de semana, este mês, nesse evento eu não vou conseguir participar. E aí a pessoa tem medo de ser honesto e de ser excluído. Aí o que acontece? Essa pessoa entra no problema financeiro. Ah, vai que eu falo que eu não posso ir nesse determinado show e as pessoas de repente começam a me excluir dos programas. Então eu vou ao show. E aí o que acontece com o meu financeiro? Eu entro no vermelho. Por quê? Porque eu não fui honesto, né? Foi essa a explicação. E é aí que eu vi sentido. A questão do não ser honesto da sua real situação financeira. Medo de ser colocado de lado. Isso é relacionamento de amizade, isso é relacionamento de namoro, relacionamentos também de casamento. Neste artigo foi mencionado situações, por exemplo, de maridos que não assumem a real situação financeira, né? De repente a esposa nem sabe quanto o marido ganha, e esse marido não consegue falar não para a esposa e para os filhos.
E ele vai assumindo e dando uma condição para a família que não é real. Ou seja, quando a gente fala de desonesto, parece desonestidade uma coisa muito feia, muito errada. E essa questão, perceba que não é algo assim, poxa, eu não quero privar a minha família de algo. Então, eu possibilito que eles tenham esse ritmo, né, esse padrão de vida. Mas, na verdade, eu não estou sendo honesto. Porque lá no meu financeiro, lá na minha conta, eu estou no vermelho. Fruto de quê? É amor? É amor. Eu quero proporcionar, eu não quero frustrar a minha família. Mas, resumindo, eu não estou sendo honesto. Eu não estou colocando a minha família, não estou envolvendo a minha família na questão de que o padrão de vida que hoje talvez a família esteja vivendo não é a realidade do bolso daquele pai. Então, isso é honesto? Não, isso não é honesto. Então, a hora que eu vi a questão do medo de ser honesto com a família, né, me chamou a atenção. E a hora que eu me aprofundei, então é isso. É oferecer, possibilitar ao outro algo que não é a minha realidade. Aí veio medo de não se encaixar socialmente. Entra um pouco aquilo que eu já coloquei. Então eu aceito o que as pessoas falam, eu sigo o ritmo das pessoas e eu acabo, poxa, que legal, as pessoas me aceitam. Eu uso o mesmo padrão de roupa dessas pessoas. Eu de repente entro no financiamento para ter um padrão de carro semelhante ao das pessoas. Por quê? Eu tenho medo de ser excluído, porque eu não tenho um carro zero. E aonde que está refletindo? No financeiro. Eu estou assumindo mais do que realmente eu posso. Vem um outro medo, medo de perder tudo. Você consegue imaginar qual é a atitude, qual é o comportamento dessa pessoa que tem medo de perder tudo? É aquela pessoa que o pessoal fala, o famoso mão de vaca, né? Aquela pessoa que ela não gasta com nada. Ela tem o dinheiro, então nós estamos falando do oposto. Aquele que gasta o que não tem e aquela pessoa que, na verdade, ela tem, mas ela não gasta. Ah, vai que amanhã acontece uma catástrofe, vai que eu perco o meu emprego, vai que, e aí ela fica, né, com o banco, né, o seu dinheirinho no banco muito bem guardado. Só que essa pessoa, gente, de repente ela não vive. E existem casos muito tristes, né, de pessoas que envelhecem, que morrem, e a família fica lá muito bem, obrigado, que depois que a pessoa de repente foi embora, a família vai saber realmente o patrimônio que essa pessoa tinha. Então ela guardou um patrimônio que vai ser usufruído por quem? Pelos filhos, pelos netos. Isso é legal? Não, isso não é legal. Então os excessos eles são ruins. O gastar demais, o gastar o que não tem, é algo que com certeza vai estourar em algum lugar. Vai estourar no banco, vai estourar em alguma doença, vai estourar no seu corpo, então você vai ter algum problema. Mas também o não gastar, o viver uma vida de repente com faltas, né? Porque você tem medo de gastar e amanhã precisar, também isso não é uma coisa legal. Então são os extremos. Olha que interessante, medo de sucesso e de riqueza. Tem pessoas que não prosperam, que não crescem, que não têm ambição de ter uma posição diferenciada na empresa, porque elas têm medo. Elas têm o preconceito de que o sucesso, a riqueza, é sinônimo de pessoas desonestas, é sinônimo de pessoas solitárias. Isso é real? Não, isso não é real. A pessoa que tem muito sucesso, que tem muita riqueza e que é solitária, não necessariamente é pelo sucesso e pela riqueza, mas talvez pela forma que ela se comporta em função desse sucesso e dessa riqueza. Talvez, aí é muitos talvez, né? De repente ela se afasta das pessoas porque ela começa a achar que todos estão interessados no dinheiro dela. Não quer dizer que isso não aconteça. Infelizmente isso acontece. Mas será que todas as pessoas? Então eu simplesmente defino que eu não quero ter sucesso e nem quero ter dinheiro. Por quê? Porque eu não quero ficar sozinho. É possível a pessoa ter sucesso, ter dinheiro e estar muito bem acompanhada pela sua família, por amigos? É possível. Mas aí nós voltamos a falar do quê? Das crenças, voltamos a falar do preconceito. Então, pense nisso. Medo de tomar as rédeas das finanças. Tem pessoas que têm, apareceu isso como um dos 5 medos, olha que interessante.
medo de tomar as rédeas das finanças. Então, são vários os comportamentos da pessoa que tem esse medo. Comportamento, de repente, de gastar sem planejar, porque, na verdade, tomar as rédeas das finanças, organizar, é algo que dá trabalho. E, de repente, a pessoa não quer, ela quer uma liberdade. Medo, de repente, de assumir a responsabilidade com relação a essa parte. Então, eu acabo repassando isso para o outro, para o marido, para um irmão, para um gestor dentro da empresa, porque eu não quero assumir o budget do meu departamento. Então, isso é um medo, que não deixa de ser uma questão de não querer abrir mão, de repente, de uma liberdade. Então, essa questão do medo de assumir as rédeas também é algo que apareceu como um dos 5 medos. Então, vamos recapitular. Medo de ser honesto, medo de não se encaixar socialmente pela questão financeira, medo de perder tudo, medo do sucesso e da riqueza e medo de tomar as rédeas das finanças. Então, resumindo, o que serve essas informações para você? É pensar se hoje, como que você se relaciona com essa questão do medo e com essa questão do dinheiro, com essa questão financeira. Né? Então, é uma coisa, primeiro você precisa fazer o quê? Um diagnóstico, saber em que momento você está e, se necessário, buscar a ajuda de um profissional. Então, não é a minha área, mas existem hoje algo que está crescendo muito no mercado, as pessoas que estão se especializando em coaching financeiro, as pessoas que estão se especializando em assessorar as pessoas na sua parte financeira, em assessorar clientes na parte financeira. Então, você precisa ser um expert na área financeira? Não necessariamente, mas digamos que você tem que ter a base. Se você hoje percebe, poxa, eu estou no vermelho, eu perdi o controle da minha vida financeira, e aí começa, né, gente? Cartão de crédito, começa aquilo lá a triplicar, conta no banco, aí você começa realmente a entrar, às vezes, num processo até de afastamento, de ansiedade, de depressão, tudo fruto de quê? Talvez de não ter dado atenção a esses 5 medos. Então, olhou, medo de ser honesto. Não, vamos pensar o seguinte, avalie esses 5 itens e pensa se hoje você se encaixa em 1, em 2, em 3, se existem outros medos na área financeira que não foi mencionado aqui como os 5 medos, e pense o que eu preciso, o que eu posso fazer para navegar melhor nessa história do medo, que ele faz parte, ok, e da parte financeira. Tá? Como que eu lido com isso? E se isso estiver num extremo que você fala, poxa, isso está me travando, isso está me deixando desmotivado, isso está me deixando doente, procura ajuda. Essa ajuda pode ser um profissional que realmente trabalhe, que seja especializado nisso. Essa ajuda pode ser um colega, um familiar que de repente administra muito bem a sua parte financeira. Essa ajuda pode ser o seu gerente do banco, que de repente é o momento às vezes de sentar e conversar com ele e falar, olha, como que nós podemos resolver a situação? Mas a questão principal é aquela história, isso vai virando uma bola de neve. Se você não buscar resolver essa situação, a conta só vai aumentando. A conta sua não, a conta do banco, né? A conta, a sua dívida. Então pense se hoje isso é um fator importante, se para você que está assistindo isso não é um fator, você é muito controlado financeiramente, você administra bem, ótimo. Mas se você é muito bom, então pense se você não pode ajudar pessoas que não sejam. Né? Com certeza tem muita gente aí precisando de ajuda e de repente você pode você pode compartilhar com as pessoas o que você faz, planilhas que você usa, estratégias que você usa, você pode ensinar. E lembre, é dando que se recebe. Na medida que você doa esse conhecimento, que você doa essa prática, você também, de alguma forma, você está aprendendo com essa outra pessoa. Não sei se tem perguntas hoje, não? Então, gente, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu quero dizer que na próxima semana nós vamos fazer a live na quarta-feira, que eu vou ter um compromisso profissional na quinta-feira à noite. Quero te desejar uma ótima noite, fria, né? Porque está friozinho, e que você possa realmente refletir sobre essa questão do seu medo, da sua parte financeira e que você possa fazer mudanças na sua vida. Muito obrigada pela sua presença, uma ótima noite.